Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que o Senhor renove o teu coração, a tua fé, que Ele traga o descanso para o seu corpo e para a sua mente. E para isso eu vou trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que vai mudar a sua visão a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele espera de você. Eu tenho certeza, a sua maneira de se relacionar com Deus vai mudar totalmente. E no final, nós vamos fazer uma oração de fé, uma oração poderosa. Vamos unir a nossa fé nessa corrente de oração que tem crescido a cada dia. E eu louvo a Deus pela sua vida e por tudo que Ele tem feito. Eu mesmo tenho percebido uma mudança muito grande na minha vida espiritual, que reflete também na minha vida em todas as outras áreas. E eu tenho certeza que é por causa dessas orações. A oração é a chave da vitória. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho, tá bom? Porque assim o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu sei que ninguém de nós gosta de errar na vida. Isso porque quando a gente erra, a gente sofre muito, a gente perde tempo, perde amizade, perde dinheiro e ainda podemos magoar as pessoas, não é verdade? E da mesma forma eu percebo claramente que muitas pessoas têm medo de errar com Deus. E algumas delas acham que Deus irá castigá-las, Deus vai fazê-las passar por muitos problemas. Outras acham que o Senhor vai ficar com tanta raiva que Ele nunca mais vai responder suas orações. E ainda tem aquele tipo de pessoa que acredita que pode perder a salvação. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já passei por tudo isso. Eu vivia com medo de Deus, eu achava que o Senhor estava triste, com raiva de mim, e isso pesava no meu coração, sabe? Eu queria desistir dos caminhos dele, porque eu achava que já não tinha mais jeito para mim. Eu achava que eu nunca iria conseguir satisfazer os desejos do meu pai, sabe? Tirar um sorriso de Jesus. Eu nunca ia conseguir agradar ao Senhor. E realmente, o nosso pecado, ele nos afasta do Senhor. Porque Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está escrito em Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Mas tem uma coisa muito importante que você e eu precisamos saber. O nosso relacionamento com Deus não se resume a erros e acertos. Ou seja, o Senhor não fica lá no céu contabilizando todas as vezes em que você erra e todas as vezes em que você acerta. Não. Deus não lida com os nossos erros como nós lidamos com os erros dos outros. Porque o Senhor tem muito mais prazer em ver o nosso arrependimento, o nosso desejo de mudança, do que em nos castigar. Amém? Por isso, quando a gente se humilha diante do Senhor, a gente pede perdão. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E Ele então nos perdoa naquele mesmo instante. E Ele se esquece do nosso pecado. E por isso eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Olha isso, irmãos. O que Deus quer com você não é um relacionamento de erros e acertos, mas de sinceridade, amor e fidelidade. E se você ficar preso àquelas regrinhas de pode, não pode, será que é pecado isso, será que não é? Muitas vezes isso pode tirar a sua alegria, a sua vontade de servir a Deus, porque você vai achar que Deus é aquele que está contabilizando aquilo que você faz certo e aquilo que você faz errado. E aí você deixa de experimentar a liberdade que existe no relacionamento de pai e filho. E você pode ter certeza de uma coisa, foi para a nossa liberdade que Jesus veio a este mundo. Isso está em Gálatas capítulo 5. Por que Jesus veio para te libertar? Porque Ele sabe que o pecado te aprisiona. Ele sabe que o pecado ele te machuca, ele te envergonha. O pecado ele traz o sentimento de culpa. Mas quando você começa a desfrutar de um relacionamento entre pai e filho, você começa então a ser liberto naturalmente. E você começa a saber exatamente aquilo que agrada o coração de Deus. Porque quando você comete um pecado, o Espírito Santo te convence e você aprende que aquilo não convém mais.
Assim como o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não me deixarei que nada me domine. Então, meu irmão, você não vai deixar mais ser seduzido, enganado e escravizado por nenhum pecado mais. E mesmo que você venha pecar, porque nós vamos continuar errando, é normal, porque nós estamos contaminados pelo pecado, o nosso corpo ainda está preso às coisas deste mundo, mas nós precisamos confiar na promessa do Senhor, que está em 1 João capítulo 1, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. E como eu li aqui para você essa passagem lá de Miqueias, diz que o Senhor ele decide esquecer dos seus pecados. E isso pode parecer estranho porque Deus não se esquece de nada, mas isso quer mostrar que Deus ele decidiu não levar em conta, porque Deus ele perdoa através do sangue de Jesus. E quando você se arrepende e confessa os seus erros, Ele te dá a chance de recomeçar e ter um futuro abençoado. Amém? Você tem que obedecer a Deus, mas isso não é por obrigação, isso é por amor. Não é porque a tua mãe ou teu pai ficam falando para você ler a Bíblia, para você orar, para você ir na igreja, não. É porque você tem o desejo no seu coração de fazer o que agrada a Deus, de fazer o que agrada a Ele, e não porque você tem medo de ser castigado. Ou seja, você sabe que Deus te ama e agora tudo o que Ele espera de você é a obediência e que você ame a Ele acima de todas as coisas. E quando você decide amar o Senhor, adorar o Senhor em todas as circunstâncias, a sua vida muda. Sabe, eu vejo que tem muita gente hoje, muitos cristãos também, que tem vivido uma vida deprimida, uma vida cheia de angústias, uma vida vazia. Sabe por quê? Porque não tem ainda um relacionamento com Deus. E com isso, a única coisa que a pessoa faz na vida é ficar correndo atrás de dinheiro, é ficar lutando para sobreviver, é ficar vivendo como qualquer outra pessoa. Mas o que Deus tem para nós é um chamado, é uma vida abundante. É isso que Jesus veio nos trazer. E quando você entra no teu quarto, quando você coloca um louvor, quando você estende as mãos, quando você adora ao Senhor de todo o teu coração, você está atendendo ao chamado do Pai, você está sendo encontrado por Deus. E eu me lembro que quando eu me converti, foi no ano de 2002, eu comecei a frequentar a igreja e Deus foi transformando a minha vida de tal maneira que eu só queria adorar ao Senhor, eu não queria perder um culto sequer, porque eu estava sendo impactado pela palavra, pelos louvores, e isso tudo porque o Espírito Santo veio morar dentro de mim. E quando você entrega sua vida para Jesus de verdade e se arrepende dos seus pecados, agora você já não está mais sozinho. Você tem um foco na sua vida, que é adorar ao Senhor, que é olhar firmemente para Jesus e desfrutar de um relacionamento com Ele por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começou a me encher de tal forma que eu entrava no meu quarto, eu dobrava os meus joelhos e através daqueles louvores que eu colocava para tocar, eu estendia a mão, irmãos, eu chorava e eu sentia a presença de Deus tão forte na minha vida. Às vezes quando eu ia para a escola, quando eu ia para o trabalho, o Espírito Santo me enchia com a presença dele. Por quê? Porque eu não estava baseando o meu relacionamento com Deus numa forma de obrigação, numa forma de apenas seguir regras. Eu sei que é importante conhecer a palavra de Deus para a gente saber exatamente aquilo que agrada ou não agrada ao Senhor, mas o próprio Espírito Santo me revelava também nas coisas pequenas no dia a dia. Às vezes uma amizade que me atrapalhava, às vezes uma palavra que eu dizia que eu não devia ter falado, sabe, um palavrão ou uma reclamação que eu fazia. Então a palavra de Deus foi me limpando, foi me purificando e me mostrando o que eu devia fazer. Mas tudo isso porque eu queria ter um relacionamento com Deus. Eu queria me aproximar do Senhor. Eu queria sentir a glória dele cada dia mais e saber o que ele tinha para minha vida. E desde então, desde aquela época, eu tenho vivido em intimidade com Deus e eu posso dizer que a maior experiência que um ser humano pode ter é ter um contato com Deus vivo. É você saber que Deus está no céu, Deus está no trono, mas Ele também habita com o coração quebrantado e contrito. É isso que diz a palavra de Deus. Então, se você deseja também ter um relacionamento com Deus, de amor, de obediência, mas sem obrigação, eu quero fazer uma oração por você agora. Você que se identificou com as minhas palavras e você que tem sofrido, Deus prefere te abençoar, Deus prefere apagar a sua culpa. Se você buscar ao Senhor de todo o coração, se arrepender e desejar obedecê-lo por amor, tá bom?
E antes da gente orar, eu só queria te falar uma coisa muito importante. Cuidado com aquelas pessoas que você ouve, que você conversa. E isso eu estou falando de pessoas que são referências para nós. Seja um pastor, seja alguém que a gente segue nas redes sociais, alguém da nossa família. Porque tem muita gente que passa uma visão distorcida de Deus. Hoje em dia, por exemplo, tem muito crente que fica só em busca de teorias da conspiração, ficam só compartilhando medo, mensagens que trazem pavor, mostrando que o mundo está acabando, que a qualquer momento Jesus vai voltar, mas elas mostram sempre pelo lado negativo. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. E eu não estou dizendo aqui que as coisas vão melhorar, que este mundo tem solução. Não, este mundo, irmãos, está perdido. Nós sabemos que Jesus foi nos preparar um novo lugar, porque esse lugar aqui está contaminado pelo diabo, pelo pecado, pela morte. Então, o que Deus tem para nós ainda não veio no nosso coração, porque é algo grandioso e não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Nós devemos ansiar pela volta de Jesus todos os dias, mas com o desejo de nos encontrarmos com Ele, com o desejo de estarmos com Ele para sempre, e não com medo, sabe? Então tome muito cuidado com isso. Coloque somente no seu coração a esperança, a fé e o amor. É isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que o Senhor tire de você toda a religiosidade, todo o medo, porque o perfeito amor que vem de Deus lança fora todo o medo, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença para Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando comigo agora. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa, dê a ela a paz que ela tanto precisa para terminar bem o seu dia e para conduzir a sua vida. Oh, meu Pai, essa pessoa tem enfrentado grandes batalhas. Muitas vezes ela fica com medo do Senhor, ela acha que o Senhor vai desistir dela a qualquer momento. E por isso te pedimos, ó Pai, derrama da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu amor, e que a gente venha tomar posse, Pai, do perdão, da restauração, porque nós somos falhos, ó Deus, e por isso te pedimos perdão por tudo que a gente tem feito de errado, muitas vezes porque nós vivemos uma religiosidade e não um relacionamento de intimidade com o Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude a continuar nesse propósito de oração. Venha blindar a nossa vida, a nossa família, que a gente seja guardado debaixo das Tuas asas. Oh, meu Pai, que nós possamos também ter experiências com o Senhor e que a gente venha continuar essas orações, Pai, porque a oração é a chave da vitória, é a oração que nos conecta com o Senhor, e que a gente possa buscar a santidade todos os dias e que o nosso relacionamento com o Senhor não se resuma apenas a erros e acertos, mas se resuma ao amor, à vontade de estar contigo, ó Pai. Por isso, meu Deus, ajuda esse irmão e essa irmã a entender que o Senhor não é como o ser humano, que muitas vezes não perdoa, não ama, que muitas vezes não entende a nossa dor, o nosso sofrimento. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão tristes, se sentindo osso, e a única coisa que elas têm é o Senhor. Oh, Deus, eu te louvo, Senhor, pela Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos encher com a Tua glória, com o Teu amor, com a Tua presença. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, mais do que nunca, porque os dias têm sido maus. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos rodeados por pessoas complicadas, pessoas que não acreditam, não confiam no Senhor, mas nós, meu Pai, queremos ser luz neste mundo, queremos ser luz no trabalho, aonde a gente for, e que o Senhor possa nos encher com a Tua presença, para que a gente também transmita isso aos outros, que a gente não venha ficar compartilhando coisas erradas, mas que a gente transmita a verdadeira palavra do Senhor, porque a verdade nos libertará hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo.
A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa.
Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente.
A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.